E agora a gente vai falar um pouco sobre economia e dos impactos da guerra na economia global. Eu falei agora há pouco com relação a esse reajuste anunciado pela Petrobras no aumento do preço da gasolina, também do diesel e do gás de cozinha, o gás GLP. E já de pronto, vou desejar uma boa tarde aqui ao nosso convidado, que é o Gustavo Bocuzzi, head de renda variável e sócio e assessor de investimentos da Etmos. Gustavo, boa tarde, obrigada, pela sua participação. E já de pronto começo perguntando o seguinte: esse reajuste anunciado hoje já era previsto diante desse cenário? Oi, boa tarde. Prazer em falar com vocês mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. E eu acho que sim. Até eu tive conversando ontem sobre isso especificamente, e dizendo que pela magnitude do aumento, né, do preço do petróleo e a situação global até de menor oferta e aumento dos custos de transporte e tudo mais, esse aumento era meio que inevitável. Assim, até havia uma expectativa, existe uma série de tentativas aí de tentar aumentar a oferta para diminuir o preço e, por consequência, depois diminuir o custo para o consumidor, mas é algo que já era relativamente esperado e se concretizou, a despeito do que o governo possa tentar fazer aí daqui para frente para atenuar essa oscilação e para até tentar subsidiar com medidas específicas. Era algo que já estava um pouco no radar, sim. Bom, a gente acompanha também o preço do trigo, né? Que teve também um reajuste nos últimos dias. Aliás, eu estava vendo que chegou a subir mais de 40% desde o início desse conflito. Mas são alguns exemplos de insumos que sobem, né? Devido a esse conflito, a essa guerra. A gente pode prever que alimentos, de uma maneira geral, terão de fato um reajuste daqui para frente? Então, a questão é justamente que a Rússia, né, a região ali, na verdade, especificamente a Rússia, ela tinha relações comerciais com praticamente o mundo todo. E em alguns produtos, ela é muito relevante. O trigo é um deles. A Rússia é o maior, era, né, deveria ser até agora, se não fosse esse conflito, o maior exportador de trigo do mundo. E a Ucrânia também é responsável por uma fatia relevante aí do trigo consumido mundo afora. Então, quando essas duas regiões deixam de produzir, a gente está falando aí de mais ou menos um quarto das exportações mundiais de trigo paralisadas. Então, isso reflete diretamente no preço da commodity. E não é a única, como você falou, o impacto ele vai acontecer em algumas outras. O milho também vai sofrer alguma restrição, não pela Rússia, que não é produtora, mas pela Ucrânia, que é uma por cento mais ou menos. Então, para o Brasil, a questão dos fertilizantes, né, que até já foi colocado na mídia como uma preocupação, eu acho que foi a primeira que a gente vai começar aí uma preparação para uma nova safra. Então, isso reflete diretamente. E isso eu estou falando, né, contido no mercado de commodities, na parte agrícola, porque se a gente for olhar também outros aspectos, se eu for olhar toda a cadeia ali de aço, né, desde o minério de ferro e de outros, até o próprio aço que vai ser usado para construir carro, para construir linha branca, né, geladeira, eletrodomésticos e tudo mais, tudo isso está subindo de preço por conta do conflito. Então, é realmente um cenário de pressão inflacionária bem grande. Gustavo, eu estava acompanhando aqui os reflexos desse anúncio da Petrobras e da categoria dos caminhoneiros, que já se manifestou com relação a isso. E o líder dos caminhoneiros, ele falou aqui que o governo precisa ter coragem de retirar o preço de paridade de importação, o PPI, adotado na gestão de Michel Temer. Nesse momento, há algo que o governo poderia fazer, por exemplo, subsidiar o preço dos combustíveis, alguma coisa nesse sentido, ou não? Porque o governo também não está muito bem das pernas, né? A gente pode dizer que a situação financeira não é das melhores para ninguém, muito menos para o governo. Exatamente, é uma situação difícil. Eu comentei ontem que o governo fica, de uma certa forma, entre a cruz e a espada, porque, por um lado, ele sente a preocupação da população
e todos nós percebemos, né, esse aumento, e vai chegar em mais um aumento de quase 20%, não sei. E, por outro lado, qualquer interferência, seja do governo, vamos supor que o governo não queira interferir diretamente na Petrobras, ele queira fazer algo através das contas públicas, algum tipo de subsídio temporário e tudo mais. Isso reflete na percepção de responsabilidade fiscal do governo, que, como você falou, já não está com as contas em dia, né, já está com as contas aí complicadas por conta da pandemia, todos esses 2 anos de dificuldade. Então, por esse lado do governo tentando atuar em paralelo ao mercado de petróleo para tentar atenuar, é complicado. E se ele tentar usar a Petrobras para fazer isso, aí ele fere o estatuto da companhia e volta para uma situação de alguns anos, quando a Petrobras era usada dessa maneira, a gente tinha a gasolina muito barata, mas a empresa dando prejuízo, né? E isso foi notório no preço das ações no mercado. Então, de alguma maneira, o governo vai tentar atuar, porque o aumento do preço e do litro da gasolina vai ser bem expressivo agora já, e ele já está num patamar alto. Então, eu acho difícil, por um lado, que o governo não faça nada. Mas, se a gente fosse levar ferro e fogo, o ideal seria não fazer nada. Mas é uma situação difícil. Então, por isso que a gente vê a equipe econômica brigando para que não se faça nenhum tipo de interferência, mas a parte, né, os componentes do governo que olham um pouco mais o lado político e até eu diria o curto prazo, né, o bem-estar da população num primeiro momento, vão querer que o governo se manifeste e até atue de uma maneira que contenha esse preço temporariamente. Bom, eu vou fazer uma pergunta de leiga para você e como brasileira, né? A gente, nesse momento, nesse começo de ano, a gente tinha uma expectativa de melhora por conta da pandemia, inclusive uma melhora econômica também. Daí tivemos um boom de casos da pandemia, o que deu uma freada nessa expectativa. E agora, quando a gente achou que estava tudo indo muito bem, veio essa guerra da Rússia e todos esses impactos que a gente comentou. Daqui para frente, eu acho que é difícil a gente pensar positivamente. Daí por isso que eu te falo como leiga, né? O que os brasileiros devem pensar nesse momento? É um momento mesmo de segurar. Vai ser muito difícil daqui para frente, porque mesmo que a guerra acabe daqui a alguns dias, amanhã ou depois, esses impactos momentâneos, eles vão levar algum tempo para retrocederem, né? E a gente voltar no patamar que a gente estava. Então, a gente vai permanecer ainda por um tempo numa situação econômica complicada. Em termos de inflação, a gente percebe que começou a haver um indício de inflação, né? Isso antes da guerra até, por N motivos, que chegou a um ponto em que o governo começou a atuar e a gente começou a ter uma elevação da taxa básica de juros. Então, estava relativamente equacionado esse problema da inflação pré-guerra. E aí veio efetivamente a guerra, com toda essa situação que impacta diversas commodities no mundo todo, num cenário global que também está enfrentando questões inflacionárias aí justamente pelo fato de todos os governos no mundo terem distribuído recursos, vamos dizer assim, para compensar os efeitos da pandemia. Então, agora a gente tem, de certa forma, uma situação complicada desse ponto. Mas, na realidade, eu acho que uma dessa situação de perspectiva de aumento de alimentos e do custo da gasolina e do diesel e toda essa confusão que vai acontecer de uma maneira ou de outra, porque os agentes, né, do mercado, seja os consumidores ou os produtores, vão pressionar cada qual de um lado. Mas quando a gente pensa, né, na realidade ali do dia a dia, e principalmente tem muita gente que pergunta assim, mas onde que eu deixo meu dinheiro, se eu invisto, se eu tiro tudo de um lugar, coloco tudo para outro. Eu acho que a gente tem que, como toda situação, quando fica um pouco mais conturbada, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais conservadora, então deixar um dinheiro um pouco mais guardado, tentar ali, talvez consumir de uma maneira mais racional. Mas eu acho que não é produtivo o que muitas pessoas fazem, tomar medidas precipitadas no momento em que tem muita coisa acontecendo, porque normalmente a gente acaba fazendo um movimento mais irracional do que realmente fundamentado, né? Então,